Bom, já entrando no circuito da voz passiva, já analisando a frase, vamos entrar aí. Questão número 5, vamos ver se você acertou, veja aí. Aí você tem aí, ó, na questão 5, claro, não há nada mais insólito do que um filme sem música. Pessoal, primeira coisa, o verbo haver no sentido de existir, aquela coisa, não é isso? Então, eu tenho um verbo impessoal aqui. Se eu tenho um verbo impessoal, invariável, claro, tranquilíssimo, eu não posso ter voz passiva aqui, não é isso? Certo? Letra B. Quanto seria olhar pela janela e descobrir um mundo inteiro? Gente, ó, quanto seria olhar pela janela e descobrir um mundo inteiro? O verbo ser, claro, né? Quanto seria olhar pela janela? Verbo ser, verbo de ligação. Mesmo assim, quanto seria isso? O verbo ser, gente, independente de qualquer coisa, né? Ele não admite voz passiva, até porque nessa própria construção você não tem, tá? Quem é que está olhando? Né? Alguém olha pela janela, não tem o agente da ação, está tudo fora, que você não consegue perceber. O agente desencadeador, vamos dizer assim, né? O agente desencadeador da ação. Na letra B está fora, tá certo? Vamos lá, letra C. Como se tudo tivesse magicamente se transformado em cinema. Olha só. Como se tudo tivesse magicamente se transformado. Eu tenho aqui o verbo acompanhado da partícula se. Percebeu? Como se tudo tivesse magicamente se transformado em cinema. Transformou-se tudo em cinema. Tivesse transformado, tá vendo aqui? Então você tem essa mesma estrutura, claro, e a voz passiva. Tudo sofreu a transformação para o cinema, entendeu? Então, alvo da ação, tudo foi transformado, certo? Como se tudo tivesse se transformado, como se tivesse transformado tudo. Isso, transformou-se tudo, tudo foi transformado. Letra C de casa. Desde a criação de um meio afetivo. Cadê o verbo? Como é que está aí na voz passiva? Não pode, não tem nem verbo. A de ajudar na hipnose da plateia ou reforçar padrões de expectativa. Pessoal, ajudar na hipnose, ajudar em quê? Reforçar padrões de quê? Nem por aí vai, né? Mesmo assim, ele está colocando a função aí, né? Em relação à música. A música não tem outra ambição que é de ajudar a hipnose e tal. É a função dela, né? Resposta certa, portanto, letra C, tá? Você tem um verbo realmente acompanhado da partícula se aí. Até mesmo tivesse se transformado a si mesmo, né? Vamos lá. Questão 6. Assinale a alternativa em que o verbo haver tem a mesma regência que aparece em... Olha só. Regência, você sabe, né, gente? É transitividade, tá certo? O verbo haver tem a mesma transitividade que aparece em... Vamos lá. Hão de existir políticos mais honestos. Olha só, gente. Hão de existir políticos mais honestos. E aí? Esse verbo haver aqui é um verbo auxiliar. É interessante que você consiga diferenciar as duas coisas, tá? É interessante que o verbo haver pode aparecer ora como verbo auxiliar, ora como verbo principal. Aí eu vou dar uma dica para você. Nosso curso de dicas e questões, então vamos para mais uma dica aí. Olha só. Sempre que o verbo haver aparecer numa frase acompanhado de outro verbo ou acompanhando outro verbo, fique atento. Observe a posição em que o verbo haver aparece. Pela posição do verbo haver, você vai tomar a atitude da melhor forma possível. Veja só. Se o verbo haver for o primeiro verbo da história, se ele for o primeiro verbo da história, por exemplo, havia dito, haviam feito, havia isso, havia aquilo, havia confirmado. Quando o verbo haver é o primeiro verbo da história, ele pode ser singular ou plural, porque ele passa a ser verbo auxiliar. Ele havia dito, eles haviam dito. Percebeu? Então você tem essa mesma movimentação aí. Ele havia dito, eles haviam dito. Legal? Tranquilo. Agora, se o verbo haver for o segundo verbo da história, veja, se ele for o segundo verbo da história, se ele aparecer no segundo bloco aí da história, pode haver, vai haver, deve haver, entendeu? Se ele for o segundo verbo da história. Mesmo que ele apareça nas duas posições, há de haver, o mais importante é você checar, você se ligar, se o verbo haver aparece como o segundo elemento da história. Se o verbo haver for o segundo verbo da história, abra o seu olho, hein? Abra o olho mesmo. Ele puxa tudo para o singular. Não só ele, mas quem estiver junto, puxa tudo para o singular. É sempre assim, certo? Muito cuidado, muita atenção nessa história aí. Então, ó, há de haver, vai haver, pode haver. E a regência do verbo haver? Gente, verbo transitivo direto. Não é porque a oração sem sujeito, porque não tem sujeito, que também não terá complemento, não terá uma predicação específica. Claro que tem, passa a ser verbo transitivo direto. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Hão de existir políticos. Pessoal,
O ão aqui, o verbo haver, claro, é um verbo auxiliar, tá certo? Então, seguramente, nessa condição de verbo auxiliar, de um verbo meramente acompanhante, é que ele não tem a mesma regência, claro, do verbo haver aqui. Não há nada mais insólito do que o verbo haver aqui é transitivo direto, ó, a mesma transitividade, ok? Beleza? Vamos lá. Hão de existir políticos mais honestos. Gente, o verbo existir é intransitivo, tá certo? Então, quando eu digo políticos mais honestos, hão de existir. Então, essa locução aqui, de uma forma ou de outra, passa a ser verbo intransitivo, tá? Então, políticos mais honestos, sujeito da história, é o sujeito da frase, hão de existir, verbo intransitivo, beleza? Predicação totalmente diferente, portanto. Letra B. Napoleão havia terminado os preparativos para a sua coroação. Pessoal, Napoleão havia terminado os preparativos para a sua coroação. Havia terminado o quê? Os preparativos e tal, percebeu? Então, havia terminado, eu tenho um tempo verbal composto aqui, né? Verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Tempo composto, né? Pretérito mais que perfeito composto, essa forma aqui, tá certo? Mais que perfeito composto. Tá, mas ele não é a mesma regência? Pessoal, não há nada mais insólito do que um filme sem música. A predicação do verbo ele quer a mesma, tá? E aí? Na letra B de bola, ó. Napoleão havia terminado os preparativos para a sua coroação. Veja que o verbo aqui não segue a mesma estrutura, pelo menos, né? Napoleão havia terminado. O quê? Os preparativos. Napoleão terminara os preparativos. Percebeu? Terminara alguma coisa. Na letra C. Há de haver algum emprego para mim. Pessoal, algum emprego para mim há de haver. Note que aqui eu tenho o verbo haver impessoal, né? Haver impessoal, claro, de uma forma ou de outra, ele é invariável. Aqui ele é verbo impessoal de novo. Agora, vê que interessante. Há de haver e não hão de haver. Há de haver algum emprego para mim. Mesmo ele tendo colocado há de haver algum emprego para mim, a resposta certa é essa aqui, né? Ele colocou o verbo haver totalmente no singular. Lembrando que mesmo no singular aqui, o verbo haver, nesse sentido aqui, né? Haver, ele preserva o singular porque está no valor impessoal. Ele aqui é impessoalizado. Marcelo, mas por que eu não posso, por exemplo, admitir que aqui na letra B eu tenho a mesma estrutura? Porque ele está falando da regência. Ele fala da regência, mas infelizmente ele mescla, né? Porque aqui, por exemplo, eu não tenho sujeito na frase. É oração sem sujeito mesmo, é verbo impessoal, oração sem sujeito. Percebeu? Algum emprego para mim é somente objeto direto. Napoleão aqui é sujeito do verbo. Então você tem um verbo passível de entrada, né, no caso aí do sujeito. Só que aqui eu tenho um verbo sem sujeito mesmo. Aqui, ó, os celtas podem haver construído. Eu tenho sujeito claro. Os músicos houveram por bem, acharam por bem, consideraram por bem. Percebeu? Então você tem o verbo haver em várias apresentações. Mas esse aqui é o único totalmente impessoal. Então quando ele diz tem a mesma regência que aparece, é muito estranho isso, né, gente? Porque ele fala de regência. A gente questiona um pouco isso, né? Por que a banca está falando de regência? Porque ele não fala do mesmo aspecto, por exemplo. Imaginar que esse verbo aqui é impessoal, invariável, e é transitivo direto. Os mesmos atributos, as mesmas características, percebeu? Ele poderia ter colocado isso, né? Tem a mesma regência que aparece, não há mais insólito. Mesmo atributo, mesma característica, isso é importante. Tá? Beleza? Não há mais insólito do que nada mais insólito do que um filme sem música. Há de haver, hão de existir. Aqui é o verbo flexionado, é isso? No plural, sem problema, por conta do sujeito plural. Aqui eu tenho um sujeito também. Em todos os outros casos eu tenho um sujeito. O único sem sujeito é esse. Então eu acho que a banca poderia ter modificado um pouco essa história da regência, né? Pô, a regência mudar não é questão de regência, simplesmente. Porque a regência trata também da predicação, da exigência ou não de preposição, mas ele poderia ter um verbo da mesma característica, da mesma forma, porque o candidato não bitolaria só na regência, né? Por conta daquela história da predicação verbal. Bom, deixa quieto. Fazer o quê, né? Questão 6, não foi bem elaborada não. Questão 7, vamos lá, acompanha aí. Bom, vamos lá. Na questão 7, né? Questão 6 aí, deixando a desejar. Vamos ver a questão 7. Mais um texto curto, né? A Orquestra Histórica do Brasil, essa questão, né? O Instituto Open Door, as apresentações da regência do maestro João Guilherme e tal. Coloca mesmo um texto informativo, né? Aí, especializado em música antiga, Barroco realiza hoje o primeiro de 2 concertos. Um texto totalmente informativo, né? Divulgação do evento musical aí da Orquestra Histórica do Brasil. Segundo texto, vamos lá. Ele coloca aí. As peças de Vivaldi são modernas e as dos outros autores são barrocas. Ele disse isso, pessoal?
Não, né? Até porque ele coloca, ó, nesse contexto, e programa composto por peças de Vivaldi e obras pouco conhecidas, compostas em sua maioria nos séculos XVI e XVII. Pessoal, ele não disse que as obras de Vivaldi são, assim, barrocas. Ele não disse isso. Né? As obras são modernas, as dos outros são barrocas. Ele não disse isso. Ele disse que outras obras que são pouco conhecidas, essas outras, é que foram compostas nesse período, claro, aí do barroco, com certeza. Do barroco e do classicismo, né? Pelo menos as duas coisas, tá? Vamos lá. O mestre João Guilherme Figueiredo é responsável pelo Instituto Open Door. Ele falou isso, pessoal? De jeito algum, né? O maestro, ele é o regente. Ele realmente vai fazer a regência, claro, dessa orquestra do Histórico Brasil, mas não tem nada a ver. O Instituto Indoor é o local onde eles irão se apresentar. Percebeu? Ou melhor, é o instituto que está promovendo, né, a apresentação. Certo? Vamos lá. Seguindo ele. A apresentação será no Teatro Copa Airlines. Vamos lá. O Teatro Copa Airlines, vamos falar nele, né? É financiado pelo Instituto Open Door. O que você acha? Não, né, gente? Que está promovendo a apresentação, veja, o texto deixa claro. Quem está promovendo a apresentação, tudo bem, é o Instituto Open Door, beleza. Agora, esta apresentação acontecerá no Teatro Copa, né, Copa Airlines, tranquilo, são duas coisas bem diferentes. A Orquestra Histórica realizará vários concertos no Shopping Eldorado. Gente, ele não está colocando, veja só. É o primeiro de 2 concertos no Shopping Eldorado. Não são vários concertos. Ele diz assim, o primeiro de 2 concertos, então não são vários, né? Vários, seguramente muito mais de 2. Ok? Letra E. As peças de Vivaldi não terão sido necessariamente compostas nos séculos XVI e XVII. Claro, seguramente ele não diz isso. Certo? Beleza? Questão 7. Portanto, resposta certa, letra E. Vamos lá, avançando. Vamos lá, gente. Da leitura do trecho, a Orquestra Histórica do Brasil, especializada em música antiga e barroca, pode-se entender que, olha só, a Orquestra Histórica, especializada em música antiga e barroca. A música barroca é vista como diferente da música antiga. Bom, em música antiga e barroca. Alguma dúvida, gente? Essa é a resposta certa? Pô, impressionante, né? Psicotécnico aí. Claro, óbvio, né? Em música antiga e barroca. Além da antiga, a barroca também. A antiga está contida na barroca, está contida na antiga. Aí ele começa a fazer uma salada aqui sem comentários, né? Essa 8 aí tá muito tranquila. Na Idade Média, ele não fala em Idade Média. O barroco é pós-Idade Média, bem depois. Ambas as músicas pertencem à história do Brasil. Não, gente. O barroco, a orquestra é histórica do Brasil. Mas não necessariamente as músicas pertencendo à história. Até porque Vivaldi não é brasileiro. Não é? Próxima questão, vamos lá. Assinar a alternativa que contém uma diferente versão da última frase do texto, em que a concordância se apresenta de acordo com a norma culta do português do Brasil. Vamos lá. As apresentações tranquilo, né? As apresentações terão no programa peças de Vivaldi e uma maioria de obras pouco conhecidas compostas nos séculos XVI e XVII. Bom, eu poderia colocar um pouco mais de vírgula aqui, né? Pelo menos ficaria um pouco mais legal. Mas se eu dizer assim, está errado, não é questão da presença da vírgula, tá? Ele está colocando realmente a concordância aqui, então não estou nem aí para a vírgula, certo? Que é a concordância. As representações terá, beleza, errado. Obras pouco conhecidas, sim, aqui tudo bem, a concordância nominal. As apresentações terão no programa peças de Vivaldi, uma maioria de obras pouco conhecidas, composta nos séculos XVI e XVII. Gente, mas pouco conhecidas compostas, né, Marcelo? São as obras. Gente, esta regra aqui, já falamos isso em aulas anteriores, quando eu tiver expressão coletiva ou partitiva, o que é que está acompanhando? Eu posso concordar com o núcleo da expressão ou com o especificador. Uma maioria de obras, conhecida ou conhecidas. A maioria é conhecida. Ou então a maioria foi composta. Percebeu? Tem que tomar cuidado. É aquela questão da concordância de núcleo, né? De palavras com expressões coletivas ou partitivas. Se a expressão a maioria chegou, lembra que a gente falou em aulas anteriores? A maioria chegou. A maioria dos alunos chegou ou chegaram. Agora, a maioria do alunado, se o determinante, o especificador aí, for singular,
não há alteração nenhuma. Então ele mexeu com a concordância aí, né? Ele utilizou a concordância com expressões partitivas. Fique de olho, hein, para não estar se confundido aí. Última questão, bora lá? Veja aí, acompanhe. A B de bola é a resposta certa, já vimos. Ele tenta fazer aqui conhecidas compostas, conhecido composto. Ele vai mesclando com tudo, né? Vamos lá, para a questão 10. Além do sentido de ter determinado valor, o preço, como está empregado no texto, custar pode também ter o sentido de ser penoso, lastimoso. Essa regência é muito legal, gente. Olha só. Custar, vou dar uma dica logo, rápida, curto e grosso. Ó, nosso tempo já foi embora aí, vamos tentar avançar. Custar. Se custar for dinheiro, custar preço, varia, pode ser singular ou plural. A calça custou R$20, as calças custaram R$50, nenhum problema. Agora, custar, no sentido aí, ser penoso, ser difícil, dificuldade, nunca plural, nunca. E só terceira pessoa. Não aceite primeira pessoa. Custei a entender, custamos a perceber. Não aceite plural, não aceite primeira pessoa, não aceite. Duas coisas. Ele sempre estará, né, no singular, na terceira pessoa. E, além disso, ele nunca poderá ser unido, ligado a outro verbo com a ou para. Então, são sempre erradas as construções. Custamos a perceber, custamos a crer. Percebeu? Custamos a crer. Eu não posso ligar o verbo custar a outro verbo com a, com para. Não pode, é errado. Além disso, o verbo custar não pode ser plural. Vamos dar uma olhada na frase aí. Acompanhe. Olha só. Ele custou muito a chegar. Está errado. O verbo custar está na terceira pessoa, beleza. Mas está ligado a outro verbo com a ou para. Não dá. Aquela imprudência custou-lhe a vida. Pessoal, custou-lhe a vida, ó. Aquela imprudência custou-lhe a vida. Aqui é custo mesmo, investimento. A frase está correta. Mas aqui o custar não está no sentido de ser penoso, lastimoso. Não é isso. Tá? Aqui é no sentido de custo mesmo, de preço. O carro novo custou mais do que tinha pensado. Custar preço também. Não está nesse sentido, não. Pensando bem, custava ter pelo menos telefonado? Gente, custava ter telefonado? Era penoso, era difícil ter telefonado? Percebeu? Custava a você ter telefonado, custava a você telefonar, entende? A troca de pneus custou-lhe a primeira posição no grid. Gente, custou a ele a primeira posição. Custo, ser custoso, não é isso, ser penoso, tá? Mudou-se a regência aí, fique de olho, tá? Cuidado com essas duas regências, preço e valor, beleza? Mais uma provinha? Ok, já era. Vamos lá, na maratona, hein? Apertar esse ritmo aí. Vamos ver aí, vamos dar uma refletida. Acompanhe. Lembre-se, seja lá o que você fizer, seja bom nisso. Frase curta, né? Tá vendo aí? Abraham Lincoln, ou para os vulgos, Abraham Lincoln, ex-presidente norte-americano. Legal, né? Seja lá o que você fizer, seja bom nisso. Seja bom no que você faz. É estudante, está se preparando para concurso? Seja um bom candidato, estude bastante, faça a diferença, pegue provas, leia códigos, cuidado com essas apostilazinhas, pé de escada que são vendidas por aí, esses caça-níqueis, não caia nessa não. Pega o melhor material, pega os melhores professores, não precisa dizer que está aqui não vou passar, claro, não, né? Mas aqui, ó, estude com muita gente legal, veja muitas coisas, troque conteúdos, faça a sua parte, faça bem feito, é só esperar o resultado, claro, você passa. Até lá.